Mateus capítulo 4, versículo 4. Nós estamos no melhor lugar do mundo, a casa de Deus. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida que está aqui, glória a Deus por você que está aqui cultuando ao único Deus digno de louvor, de honra e de glória. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vou começar e vou pedir para que você leia até o final, amém? 1, 2, 3. Mas você quer essa palavra do Senhor? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite por essa palavra? Glória a Deus! Aleluia! Eu quero nessa noite, com a permissão do Espírito Santo, trazer uma palavra para você sobre qual tem sido o nosso alimento. Do que nós temos nos alimentado? Vou falar algumas coisas aqui que podem ter sido alimento para mim, pode ter sido alimento para você, pode estar sendo alimento para nós. E fica uma reflexão, fica um pensamento para você avaliar a sua vida, já que nós estamos num culto de ceia, para nós avaliarmos a nossa vida, a nossa conduta, se nós estamos sendo realmente alimentados da maneira certa e nutridos pela maneira certa, porque o alimento ele tem a função de nutrir, alimento tem a função de sustentar, mas nem sempre na nossa vida nós nos alimentamos direito. Perceba que se você tem uma alimentação ruim, o seu corpo vai sentir isso. Se você tiver uma alimentação ruim, o seu corpo vai abaixar a imunidade, vai saturar em gordura, enfim, uma série de problemas. Então, qual tem sido o alimento da nossa vida? Pode ser, em primeiro lugar, que o nosso alimento tenha sido informação e não conhecimento. Tem gente que se alimenta de informação e não de conhecimento. Qual que é a diferença entre os dois? Vou explicar aqui. Informação é alguma coisa que você vê, que você entende naquela hora, mas no dia seguinte você não se lembra mais. Você ocupou seu tempo, você ocupou seu espaço, você ocupou a sua memória com alguma coisa que te informou naquele exato momento, mas se depois de uma semana te perguntarem o que você viu, você não vai lembrar, porque é uma informação que foi útil para você naquele momento e depois não foi mais. Conhecimento, por outro lado, é uma coisa que vai ficar na sua memória de longo prazo. A palavra de Deus, nós temos que ter o conhecimento da palavra. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por que conhecimento? Porque a palavra de Deus, quando gera o conhecimento em nós, ela nos capacita para levarmos ela todos os dias da nossa vida. É por isso que o Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Isso é, a tua palavra está constantemente no meu coração. É um conhecimento que eu tenho pela palavra, e eu conheço pela palavra o Deus que eu sirvo. Então a gente às vezes se alimenta de informação, mas não se alimenta de conhecimento. Você quer ver uma fonte riquíssima de informação? Redes sociais, Facebook, Instagram, né? Orkut, quem é mais antigo aqui na internet sabe do que eu estou falando. São coisas que nos informam. Você se informa de alguma coisa, você dá risada de algum vídeo engraçado, você vê alguma coisa que é edificante para você, mas aquilo fica apenas no campo da informação. Quando você conhece a palavra, quando você tem o conhecimento da palavra, você carrega durante a trajetória da sua vida, e isso permite você se libertar daquilo que pode não nutrir o seu ser. É por isso que Jesus disse em João 8, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é, um conhecimento, e não a informação, um conhecimento acerca da palavra te possibilita ser alimentado e ser nutrido durante toda a trajetória da sua vida. Qual tem sido o nosso alimento? Segundo lugar, nós nos alimentamos de notícias ruins. Queridão, se você ligar a sua TV quando você chegar em casa, eu costumo brincar que se você apertar a TV, escorre sangue. Noticiário,
né? Não é só TV não, jornal também, internet, qualquer lugar. Sabe por quê? Porque notícia boa não vende. Notícia boa ninguém quer saber. Quanto mais ruim for a notícia, mais o povo quer entender o que aconteceu. Por isso que isso acontece. Então, nós nos alimentamos e somos bombardeados dia após dia de notícias ruins. E quem está por trás do pano de fundo de todas as notícias ruins? Claro, nosso adversário, o diabo. Porém, existem também as pessoas que trabalham, que são usadas por Satanás para serem esses instrumentos de notícias ruins, os famosos pessimistas. Conhece alguém que você pode dar a melhor notícia do mundo e ele te desmotiva na hora? Fala que não vai dar certo? Fala, não, isso aí não tem como não. Desmotiva, te desanima, não vai dar certo, é pessimista. Parece que eu estou vendo a cena, quando o povo ia espiar a terra e Moisés manda 12 espias para espiar a terra prometida. Aí vai lá os 12 espias, entre os 12 estava Josué e Caleb, eles vão espiar, olham lá a terra e voltam. 10 dos 12 espias são pessimistas, traz um relatório altamente negativo. Olha, a gente foi lá, a gente espiou a terra mana leite e mel, é verdade, só que tem gigante. A gente era como um gafanhoto aos olhos deles e eles eram como um gafanhoto aos nossos olhos. Isso é, nós enxergávamos eles em número e muito maiores do que nós, e eles nos enxergavam como nada, pessimismo. Mas no meio dessas duas pessoas pessimistas, dessas 10 pessoas pessimistas dos espias, haviam 2 otimistas, Josué e Caleb, e falou, não, o Senhor está conosco, subamos minimosamente, porque eles serão o nosso pão. Isso significa que as pessoas que convivem com você, que as pessoas que você está ouvindo, vai determinar em parte de como é que você vai se alimentar. Com quem você tem falado? Com quem você tem travado relacionamento? Pessoas pessimistas? Pessoas que te jogam para baixo? Pessoas que zombam do teu projeto de vida, que falam que nada vai dar certo? Ou você tem dado ouvidos a pessoas que ainda se lembram que a promessa de Deus na tua vida está de pé? Josué e Caleb lembraram que a promessa ainda está de pé. Tem gigante, é verdade. Tem dificuldade, é verdade. Mas a palavra que Deus deu é verdade. A terra mana leite e mel, e Ele nos dará, porque Ele é fiel para cumprir. Então, quieta o teu coração e pare de falar com pessoas pessimistas. Não se alimente de notícias ruins. Procure sempre uma notícia boa para você. E se você falar assim, não tem nenhuma notícia boa para mim, não tem. Essa aqui é a maior de todas as notícias. Jesus morreu, ressuscitou, está vivo, pronto para te abençoar, e um dia voltará para te levar para morar com Ele. Essa é a boa notícia, o Evangelho. Qual tem sido o nosso alimento? Terceiro lugar, nosso alimento tem sido futilidades, na maioria do tempo, e sem intervalos. Sabe aquela expressão, jogar o tempo fora? Eu vou jogar o tempo fora. Querido, eu já falei aqui em uma outra mensagem, deixa eu repetir para você que não estava. A maior riqueza que você tem nesse mundo, não estou falando de Deus, tá? Deus está acima de qualquer coisa, estou falando disso. A maior riqueza que você tem nessa terra, não é o dinheiro. Por mais que o povo pense que é o dinheiro, que os poderosos pensem que é o dinheiro, não é. A maior riqueza que você tem nessa terra é o seu tempo. Dinheiro, você, com a sua capacidade, com a mente de Cristo que Deus colocou em você, você consegue conquistar. O tempo não volta. Então, a maior riqueza que você tem aqui é o seu tempo. Como é que nós, que temos um tempo que Deus nos colocou na terra, vamos usar esse tempo para nos alimentarmos com futilidades? Exemplo, você provavelmente conhece alguém que fica com a cara na tela do celular o dia todinho. Se você não conhece ninguém, toma cuidado que essa pessoa pode ser você. Mas é uma verdade, né? Pessoas que, sabe, gastam um tempo exorbitante da vida olhando para uma tela. Futilidades, coisa que não está acrescentando, coisa que, se você pegasse esse tempo todo que essa pessoa ficar no celular, ela poderia fazer N coisas em prol do reino, em prol da própria vida, em prol de outros. Como é que nós estamos nos alimentando? Como é que nós estamos gerindo o nosso tempo? Quarto, será que nós estamos alimentando o nosso ego? O ego é perigosíssimo, porque através do ego existe uma coisa chamada soberba. Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. O final de uma pessoa soberba é triste. Toda vez que você vê uma pessoa soberba, toma cuidado, porque essa pessoa está fadada a fracassar no futuro. Pode ter certeza. Aconteceu assim com Satanás, foi mal acontecendo com o nosso pastor.
Lúcifer está lá no céu, o que ele falou? Subirei até as mais altas esferas e serei semelhante ao Altíssimo. Foi abatido do céu, não teve negócio, soberba, entrou no coração. Como é que nós temos alimentado o nosso ser? Como é que nós temos alimentado o nosso ego? Nós temos alimentado no sentido de eu faço, eu posso, eu consigo, olha o que eu fiz, olha o que eu conquistei, olha aquilo que, olha como eu sou, olha, meu Deus, eu sou um cara. Nesse sentido que nós temos feito? Ou nós temos feito como Jesus ensinou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É para você pensar, qual tem sido o nosso alimento? Quinto, qual tem sido o nosso alimento? Nós alimentamos a nossa segurança, nós nos apoiamos no poder do dinheiro, no poder aquisitivo. Querido irmão, a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, ou seja, você tem o coração nas riquezas. A partir do momento que você tem o coração nas riquezas, acabou para você, porque o dinheiro passa a ser um senhor da sua vida. Você passa a fazer qualquer coisa para ter dinheiro, e aí você viola seus princípios, seus valores, seu caráter, você se corrompe em detrimento do dinheiro. Então, muito cuidado com o que você tem se alimentado, para você não se alimentar uma falsa segurança do dinheiro. É melhor você confiar na fonte de toda a riqueza, que é o Deus que você serve. Ageu 2:8, Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Não confie no dinheiro, confie no Deus que provê tudo para você. Eu te dei aqui alguns alimentos errados que nós temos na nossa vida, algumas coisas que nós nos alimentamos e nos prejudicam durante a nossa trajetória. E aí fica a pergunta, né? Eu sempre falo aqui que quando eu prego uma mensagem, quando Deus me dá uma mensagem, eu costumo me transportar para aí onde você está. E eu me pergunto, se eu tivesse me ouvindo falar nesse assunto, o que eu perguntaria depois disso aqui? Né? Porque pode estar no coração de alguém essa dúvida. Eu falei aqui os alimentos errados. Então, a próxima pergunta seria: e com o que eu me alimento então? Já que eu não posso me alimentar com tudo isso, perder o meu tempo e fazer tudo isso que me prejudica, qual é a maneira certa de me alimentar? Então vamos lá. Como é que você se alimenta? Ao contrário do primeiro item, com coisas boas. Se alimente com coisas boas, irmão. Quando a Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua, significa que aquilo que você fala, aquilo que você declara, tem peso no mundo espiritual, tem poder. Se você só fala de doença, se você só fala de desgraça, se você só fala de miséria, isso vai fazer parte da tua vida. E a maneira que você enxerga a vida também vai determinar como é que você vai ser. Afinal de contas, foi Jesus Cristo que disse, Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Isso é, a maneira que você enxerga, que você percebe, vai determinar como é que você vai ser. Então, se alimente de coisas boas. É por isso que Lamentações 3:21 diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que pode me dar esperança. Se você estiver passando por uma situação atualmente, e você falar assim para mim: olha, desculpa, a palavra é boa, mas no momento eu não tenho nada de bom não. Estou passando por luta, estou passando por adversidade, o bicho está pegando do meu lado, não tenho o que fazer. Faça o que diz a Bíblia. Lembre-se das vitórias que Deus já te deu lá atrás. Lembre-se de quantas lutas você já venceu até aqui. Lembre-se de quantas vezes o Senhor te sustentou. E creia que o Senhor que te sustentou até aqui é poderoso para te fazer romper em vitória. Segundo, como é que nós devemos nos alimentarmos? Com coisas produtivas na maior parte do tempo. Ao invés de futilidade, faça alguma coisa produtiva. Alimente-se com coisas produtivas. Foi Jesus que disse, estou citando Bíblia, querido. Jesus disse, João 5,17: meu Pai trabalha até agora e eu também. Jesus não está desocupado, irmão. Até agora, nesse exato momento que nós estamos aqui, Jesus está trabalhando em teu favor. Você crê? Ele está trabalhando. Você está aqui, ouvindo a palavra, você está aqui no culto oferecendo o seu tempo, que é o seu bem mais precioso aqui na terra para Ele, e Ele está trabalhando em seu favor. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, que ele trabalhou para não ser pesado a ninguém dia e noite, e ainda não anunciou a Cristo.
Então, o apóstolo Paulo, ele não tinha o ócio na vida dele. Ele não ficava desocupado. Além de ele pregar a palavra, ele ainda tinha tempo para trabalhar, para não incomodar ninguém. Aproveitava bem o tempo, se alimentava com coisas produtivas. Terceiro, como é que nós devemos nos alimentar? O texto que nós lemos: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Alimente-se da palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus, tem uma dica para você, ela já está escrita. Para você saber o que Deus fala acerca de você, já está registrado, já está escrito. Então cabe a nós examinarmos nas escrituras aquilo que Deus fala ao nosso respeito. Só que o que acontece é o seguinte: quando nós nos alimentamos pela palavra que sai da boca de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, o que acontece é o seguinte: às vezes nós caímos no erro de achar que toda a palavra de Deus é mel, é doce. Que maravilha! Sabe gente que lê a Bíblia assim, ó, vai pegar a Bíblia para ler, né? Aí lê, promessa, glória a Deus, é para mim. Vitória, glória a Jesus, é para mim. Aí chega, juízo, justiça de Deus, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui eu não aceito não. Ou nós cremos na Bíblia toda, de capa a capa, ou nós não cremos. Não tem meio termo. Então, toda palavra que está registrada, que saiu da boca de Deus, está registrada para nós, tem serventia, seja ela de repreensão, seja ela de correção. A Bíblia diz, já foi falado aqui de manhã, que Deus corrige aquele que ama e açoita aquele que recebe como filho. Então, meu querido irmão, com toda a palavra que sai da boca de Deus, é que nós devemos nos alimentarmos. E o que é que Deus fala na sua palavra para você? Eu vou citar aqui algumas coisas que Deus fala na sua palavra para você se alimentar nessa noite, para você ter fé e continuar a sua jornada. Deus fala na sua palavra para você não desistir. Não desista, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o problema, por maior que seja a adversidade. Afinal de contas, foi Deus que disse, foi palavra que saiu da boca de Deus. Isaías capítulo 41, versículo 10: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Foi o Deus que está na palavra, o Deus que falou para você aquilo que está no Salmo 30, versículo 5: porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O Deus que fala e que deixou registrado está falando para você: vai brindar o sol da justiça na sua vida, na hora certa Ele vai se manifestar. Alimente-se da palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Qual é a palavra que sai da boca de Deus? Segundo, o Deus da palavra é o Deus que te protege. O Deus da palavra é o Deus que garante a tua proteção. Salmo 91, a partir do versículo 7, todo mundo aqui conhece: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás a recompensa do ímpio, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua casa. Você serve ao Deus que nunca dorme, o Deus poderoso, o Deus que declara para você. Alimente-se daquilo que Ele fala para você, meu irmão. Qual é a palavra que sai da boca de Deus que pode ser o nosso alimento? Que o Senhor é a tua ajuda e o teu socorro. Querido, foi Davi, se não estou enganado, que disse no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Um parênteses aqui: tem gente que usa esse texto de Salmo 40 e acha que o salmista estava esperando na bonança, na vitória, estava esperando a alegria. Tá bom, não tinha nada acontecendo, estou aqui esperando no Senhor, está tudo bem. Mas se você pegar o versículo 2 do Salmo 40, o salmista continua dizendo: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Olha onde o salmista estava esperando, irmão. Querido, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o charco de lodo que está na sua vida, mas você tem um Deus que você pode se alimentar da palavra dele, e ele fala para você que ele inclina os ouvidos para você e atende o seu clamor. Você serve um Deus que é a tua ajuda, você serve um Deus que é o teu auxílio, você serve um
Salmo 34, versículo 19 diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. No meio do problema, creia, o Deus que fez a palavra, libera uma palavra sobre a sua vida, tem livramento para você, não vai acabar, não vai desistir, porque Deus está na batalha. Qual que é a palavra de Deus que nós temos que nos alimentarmos? O Deus que fala na palavra dele é o Deus que fala de bênção para você. Deus é um Deus de derrota, irmão. Deus é um Deus de vitória. Nosso pastor fala que é uma verdade: se você andar certo com a palavra, todas as coisas que você precisa já estão na sua vida, e Deus vai te mostrar onde estão. A bênção já está com você. A bênção já está com você. Quer a Bíblia para embasar? Vamos lá. Em Efésios diz assim: bendito seja Deus. Efésios 1:3, bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, já abençoou, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, por Cristo Jesus. A bênção já está na tua vida, fica tranquilo. E a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, que diz, no Salmo 112, nos 3 primeiros versículos: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Alimente-se da palavra de Deus, porque Ele quer o teu bem, Ele quer a tua vitória, Ele quer te abençoar. Não desista, porque Deus está com você para te possibilitar o crescimento. Querido, fica aqui a reflexão: qual tem sido o seu alimento? Uma palavra tão simples, tão rápida, mas para você pensar. Reveja pontos da sua vida, e eu também revejo pontos da minha vida, que nós precisamos melhorar. O nosso alimento não pode estar limitado só aqui. O nosso alimento não pode estar limitado apenas nesse mundo. O nosso alimento é a palavra de Deus. E a palavra de Deus que diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, vigie naquilo que você tem usado no seu tempo, vigie naquilo que você tem alimentado no seu tempo, vigie no alimento que está na sua vida, porque Deus, Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Porém, existe um posicionamento que nós temos que ter, que o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar a nos alimentarmos da maneira correta, que nós não perdamos o nosso tempo mais com coisas que não acrescentam na nossa vida, em qualquer área que seja, mas que nós possamos lembrar daquilo que Deus deixou registrado na sua palavra e crer que tudo aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir na minha vida e Ele vai cumprir na sua vida, em nome de Jesus. A igreja de pé.